ministro relator, eu gostaria de saber do réu se a carta ao comandante foi finalizada nesse dia e qual era o objetivo dessa carta. Por favor. Eu não sei dizer se essa carta foi finalizada, eu acho que ela já tinha sido finalizada no dia anterior ou na noite anterior. Né? Na nossa visão ali, isso realmente a gente discutiu, né? Não discutiu os termos da carta, mas a gente discutiu, nos tópicos da conversa, foi que aquela carta não ia servir de nada e os militares que assinaram só iam ser punidos. Porque é muito claro para a gente que militar não pode assinar abaixo-assinado, né? Nenhum tipo de abaixo-assinado, principalmente ostensivo. Né? Então ali, naquele grupo que estava ali de militares, eram militares que estavam com oficiais generais, eram militares que iam para o exterior, eram militares que tinham uma sequência na carreira. Então, daquele grupo ali, todo mundo era completamente contra a assinatura de qualquer tipo de carta ou qualquer tipo de pronunciamento público, porque o militar é vedado fazer isso, sabia que ia ser punido e sabia que ia ter carreira prejudicada ou acabada com uma punição dessa aí. Então, a primeira ideia ali foi que é essa, não, se vão fazer, a gente está fora, porque isso aqui vai dar problema para quem meter a mão nisso aqui. Então, essa foi a grande ideia ali com relação à carta naquele momento daquele encontro. Senhor ministro relator, eu gostaria de saber do réu se foi ele quem disponibilizou a versão final da carta a Paulo Figueiredo, influenciador. E se não foi ele, se ele sabe quem encaminhou esse documento. Não, senhor, não fui eu que encaminhei e eu não desconheço quem foi. A carta estava sendo construída por outro grupo de militar que inclusive nem era Forças Especiais, né? Tem até outra investigação, que nem era Forças Especiais, né? Era um outro grupo de outra turma que estava construindo essa carta. Senhor ministro relator, ainda dentro desse contexto, eu gostaria de saber se o presidente da República determinava o envio de materiais para divulgação pelo influenciador Paulo Figueiredo e se o réu mantinha contato direto com esse influenciador, se solicitou alguma vez a divulgação de conteúdos a pedido do presidente, ou então presidente da República. O senhor conhece o réu Paulo Figueiredo, foragido nos Estados Unidos. Então, pode responder a questão. Sim, senhor. Da mesma forma que eu tinha contato com ele, eu tinha contato com vários outros elementos da mídia, de todos, né, eu não falava com a imprensa, mas toda a imprensa queria informação, queria falar comigo. Mas nunca houve ordem nem determinação do presidente que fosse passado alguma coisa para ele. Eu também não sei qual grau de relação que o presidente tinha com ele. Né? Mas por mim, não existia nenhum... O presidente nunca me determinou que passasse nada para ele. E o senhor não se comunicava com ele também? Eu falava com ele como uma vez falava com um outro repórter, mas não que ele nunca foi meu amigo, nunca foi próximo de mim, eu nunca conheci ele pessoalmente. Eu conheci ele pessoalmente uma vez, realmente, quando o presidente esteve em Miami, naquelas visitas lá em Orlando, e aí ele estava lá com o presidente. Mas ele estava com o presidente, eu cumprimentei ele, mas nunca tive uma relação próxima com ele, né, ser amigo dele. O ministro relator não ficou muito claro para mim. Ele nunca passou nenhuma informação para o influenciador. Então, o senhor passou ou não alguma informação para o influenciador Paulo Figueiredo? Eu não me recordo de nunca ter passado informação nenhuma para ele. Não me recordo de ter passado nenhuma informação para ele. Até porque não era ele, porque às vezes a gente tinha mais contato, era com outros, pessoal da Jovem Pan, aquele Pingo nos Is, que a gente tinha mais contato. Com o Paulo Figueiredo, nosso contato não era tão próximo assim, não era tão... Nem quando ele era do Pingo nos Is também? Não, nem quando ele era. Senhor ministro relator, eu gostaria que o réu explicasse por que ele passou o contato de Anderson Moura a Sérgio Cavalieri e Ronald Ferreira. O objetivo dessa troca de contatos foi a confecção daquela carta. Quando Cavalieri perguntou ao réu, o 01 sabe disso? Ele se referia à carta e ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Não, o senhor se recorda de ter passado esses contatos? Eu não me lembro, inclusive eu estou na dúvida, eu lembro que a Polícia Federal perguntou, inclusive desse contato, eu não consegui confirmar se esse Anderson Moura, porque eu tenho um amigo da minha turma que é Anderson Moura, né? Eu não consegui na hora lembrar quem era esse tal do Anderson Moura. Se era alguém que estava trabalhando na carta ou era um amigo meu da minha turma que não tem nada a ver com isso. E a outra questão que se o objetivo dessa troca de contatos tinha a ver com a confecção da carta. A confecção da carta e a referência ao 01 significou o quê? Isso, eu informei o presidente. O presidente sabia que a carta estava sendo confeccionada. O presidente. Sim, informei o presidente. Tá bom. No dia 28 de novembro de 2022, senhor ministro relator, às 11 horas e 8 minutos, Correia Neto enviou uma mensagem ao réu dizendo para que ele assistisse o programa Pingo nos Is, da Jovem Pan, afirmando que algumas pessoas militares seriam expostas. Disse, assista o Pingo nos Is hoje. O PREC, tá assim, vírgula, o Espora Dourada e o Bigode serão expostos. E o réu teria respondeu prontamente, eu sei, ha, 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 ha.
Gostaria de saber como que o réu sabia de antemão o conteúdo que seria divulgado por Paulo Figueiredo. Qual foi a data mesmo? 28 de novembro de 2022. O senhor se recorda que no contexto narrado na ação penal de coação aos comandantes militares para que eles aderissem ao golpe, à assinatura do decreto de golpe. A pergunta é como o senhor sabia disso, que já havia chegado no programa em virtude das mensagens trocadas? Porque isso também estava público nos grupos militares. Todas as críticas que estavam sendo feitas aos generais, né, os comandantes todos, né, estavam públicas eu digo pelos grupos militares porque era meu ciclo de amizade, mas já estavam públicos. E essa informação que seria feito esse programa, né, que já estava público também. Inclusive, eu acho que alguém também do presidente já tinha falado que Paulo Figueiredo ia lançar essas críticas, essas denúncias ou críticas contra os generais militares. Mas já estava público. Tudo que ele falou... Estava público aonde? Nos grupos militares, grupo de WhatsApp militar. Todo mundo já estava comentando, falando. Então era algo que a gente... O senhor sabe, aproveitando essa questão da Procuradoria, o senhor sabe quem estava organizando esse ataque aos comandantes militares do Exército e da Força Aérea? Ministro, desconheço. Desconheço porque, assim, eu particularmente nunca tive Instagram, né? Nunca tive Facebook, ficava ali, nunca trabalhei com mídia social. Mas como que então o senhor sabia que estava público nos meios militares? Pelos grupos de WhatsApp. E quem mandava isso? Sempre tem alguém que manda. Ministro, mas eram vários, assim. A minha participação nesses grupos era só olhar. Eu passava o dedo, olhava, então eu nunca me ative nessas discussões, eu nunca discuti em grupo, né? Tanto que todo o meu sigilo foi aberto ali, eu nunca discuti em grupo, eu nunca dei minha opinião em grupo militar, nunca falei, né? Só que eu acompanhava, mas eu nunca me ative a essas discussões. Eu nunca entrei no detalhe. Eu sabia, você via, mandava um áudio, mandava um vídeo, você às vezes assistia o vídeo, mas nunca me ative quem estava mandando, se aquela pessoa estava mandando em outros grupos, até porque os núcleos eram diferentes. Tinha um grupo que era de forças especiais, tinha um grupo que era do pessoal de artilharia, então tinham nichos diferentes, mas que as informações às vezes eram as mesmas em vários grupos. Então, mas o senhor se recorda dessa mensagem, ter mandado essa mensagem? Não lembro. Eu lembro. Depois que eu olho, a gente relembra do que foi falado. Senhor ministro relator, no dia 29 de novembro de 22, o tenente-coronel Sérgio Cavalieri repassou ao réu uma advertência feita pelo comandante do Comando Militar do Sul aos seus subordinados sobre a carta ao comandante. Dizia: senhores, bom dia. Alertem aos seus subordinados que a adesão a esse tipo de iniciativa é inconcebível. Eventuais adesões de militares da ativa serão tratadas no âmbito do CMS, na forma da lei, sem contemporizações. Mensagem, comandante militar do Sul. E o réu respondeu que o alerta, venha aspas, já era esperado. Na sequência, Sérgio Cavalieri ponderou: espero que o PR, presidente da República, não se esqueça dos que estão indo para o sacrifício. Em resposta, o réu disse: cara, ele mesmo sabe o que é isso, né? Ele tomou 20 dias de cadeia quando era capitão, porque escreveu carta à Veja. Foi para o Conselho de Justificação porque botaram na conta dele aquela operação para explodir Guandu, né? Tem uma palavra de cunho impublicável, ou pelo menos impronunciável, mas que queria dizer, ele teve problemas a vida toda. E ele continua. Então ele sabe o que é. Eu gostaria de ouvir do réu se ele confirma que o ex-presidente endossava a iniciativa da carta ao comandante. Por favor. Eu comentei, primeiro a comentário do coronel Cavalieri, era porque tinha muitos militares que estavam participando das manifestações nos acampamentos. E o militar não pode se manifestar politicamente alguma coisa. Então, os militares que fossem encontrados, né, dentro das manifestações seriam punidos, né? E isso foi essa mensagem que ele mandou, né? E eram militares, às vezes, que estavam lá no meio da manifestação, com cartaz, com tudo. E aí, foi o que eu falei, esse era o óbvio que vai acontecer. Se o militar for encontrado na manifestação, vai ser punido. A gente sabe a regra do jogo, né? E aí foi que ele fala, ele retruca, tomara que o presidente saiba, né, o que está fazendo. Porque eu falei, ele sabe, porque já foi preso. Ele escreveu uma carta na Veja, ele foi preso. Então, causa e consequência, né? Mas não houve, depois que eu informei para o presidente da carta que estava sendo feita, não houve nenhuma determinação ou nada incentivando que essa carta fosse assinada. Inclusive, eu até comentei com o presidente, esses militares que estão assinando a carta vão ser punidos. E em vez de pressionar os militares, os generais, de certa forma, vão acabar tendo um efeito contrário, que os militares vão se fechar, porque isso é inadmissível para a hierarquia e disciplina nossa, esse tipo de situação. O tenente-coronel Bernardo
Bernardo Romão Correia Neto, perguntando: GFG, vem uma expressão que provavelmente significa fraquejou, e o réu respondeu sim. Eu gostaria de ouvir do réu se ele pode esclarecer o contexto dessa conversa, a que evento ele se referia. Acho que GFC General Freire Gomes, né? Exato. GFC General Freire Gomes. Não, era aquela ideia de as pessoas me procurarem para saber o que estava acontecendo no meio das discussões. Né? E foi o que eu falei, não ia acontecer nada. O General Freire Gomes não ia tomar nenhuma iniciativa, nenhuma ação. Né? A maior parte dessas conversas tem a ver com isso, as pessoas querendo saber o que estava acontecendo dentro do Alvorada e nas discussões. Até porque nos grupos militares, volta aos grupos militares, se falava muita coisa. E o ex-presidente Bolsonaro, ele conversava com o senhor sobre o general Freire Gomes? Sobre a conduta do general Freire Gomes? Principalmente após a reunião do dia 7 de dezembro? Não sobre o general Freire Gomes, não. O presidente nunca criticou ou fez qualquer posicionamento sobre o general Freire Gomes. Isso nunca aconteceu. Senhor ministro relator, o meu próximo tema tem a ver com um documento que foi apreendido na sala do ex-presidente Jair Bolsonaro, na sede do Partido Liberal. Um documento contendo um discurso a ser recitado no momento da efetivação das medidas excepcionais no contexto constitucional. O documento tratava expressamente de estado de sítio, decretação de operação de garantia da lei e da ordem, e o mesmo texto foi encontrado no aparelho celular do réu colaborador. Eu gostaria de perguntar ao réu se ele se recorda desse discurso, quem redigiu, quem disponibilizou o texto para que ele armazenasse, e se ele conversou com o presidente da República sobre esse texto. Esse texto foi da foto, procurador? Esse foi apreendido na sala do ex-presidente... Não, da minuta do golpe. Da minuta do golpe. Não, porque no meu celular, pelo que eu recordo, nos áudios, a única coisa que teve de próximo a uma minuta foi aquele texto da foto. Não havia. O que havia depois eram os documentos daquele estudo da ECM, que foi feito em 2017. Mas eu desconheço essa minuta aí do PL. Eu não me lembro de... E o discurso que o presidente da República faria depois dessas medidas? Também não passou por mim, não recebi e também não vi. Também na sede do PL, senhor ministro relator, na mesa do assessor do Braga Neto, coronel Flávio Peregrino, foi encontrada uma pasta denominada Memórias Importantes. Essa pasta continha um esboço da denominada Operação 142. O documento aludia aí ao artigo 142 da Constituição e traçava estratégias ofensivas contra o Supremo Tribunal Federal, a assinatura de decreto presidencial e o controle da narrativa midiática. O plano também previa ações como anulação das eleições, prorrogação dos mandatos, substituição de todo o TSE, preparação de novas eleições. E, afinal, o documento estabelecia: Lula não sobe a rampa. Eu gostaria de saber o que o réu se recorda a respeito desse documento. Se ele se recorda se o ex-presidente Jair Bolsonaro teve acesso a esse documento ou a ideia dessa Operação 142. Eu nunca tive contato com esse documento. Nunca passou, pelo menos no período que eu estive na presidência, ele nunca passou por mim. No computador, senhor presidente, do réu, foi encontrado um plano de fuga de Jair Messias Bolsonaro, sob a denominação RAF/LAF, prevendo diferentes cenários em que o então presidente precisaria de auxílio. Estão nos slides aí de março de 2021. E eu gostaria de saber do réu se ele pode esclarecer por que esse plano foi elaborado, por que o presidente Jair Bolsonaro teria sentido uma necessidade de fugir em relação ao quê? O senhor se recorda? Eu me recordo que isso foi, não sei se foi 2020 ou 2021 que eu recebi. Alguém mandou um documento, eu acho, para mim, né? E naquele momento, acho que o contexto era, eu não me lembro bem o contexto, mas era como se o presidente, se o golpe fosse contra o presidente Bolsonaro. Como que seria feita a proteção do Bolsonaro caso ele sofresse um golpe no meio das Forças Armadas? Então seria o contrário. Mas porque havia um receio disso? Ministro, eu não me lembro o contexto. Foi 2020, 2021, mas foi... Realmente eu não me lembro o contexto. Mas não é uma coisa normal receber um documento e preparar um plano de fuga mas foi... presidente eleito empossado e no cargo. Mas não foi... na época não tinha denúncia, não tinha nada, não tinha nenhum sinal daquilo. Realmente recebi que ficou ali. Acabou ficando no meu computador ali, como outros documentos que eu... O senhor chegou a comentar isso com o presidente? Não, senhor. O que eu falei, ministro, o volume de coisas que eu recebi era muito grande. Então, a filtragem era muito grande também. Né? E até pela falta de tempo, eram coisas que às vezes passavam e ficavam ali, a gente não dava tratativa para aquilo ali.
Senhor ministro relator, tinha mais uma pergunta. Na colaboração, o réu colaborador afirmou, entre aspas, tanto o então presidente Jair Bolsonaro quanto o general Braga Neto esperavam que algo pudesse acontecer para convencer as Forças Armadas a darem o golpe. Fecho as aspas. E o que eles esperavam? Eu gostaria de saber o que estava sendo esperado, se era uma comoção popular, de que espécie, qual era a expectativa que eles nutriam em relação a isso. Qual é essa expectativa? Sim, a grande expectativa era que fosse encontrada uma fraude nas urnas. Então, o que a gente sempre viu ali era uma busca por encontrar fraude na urna. E com a fraude na urna, de certa forma, você poderia convencer os militares dizendo que a eleição foi fraudada, alguma coisa, e aí talvez a situação mudasse. Então, o grande mote ali do que eu, na minha visão ali, né, que tem a ver com isso, foi que queria se encontrar uma fraude nas urnas. E, então, por isso, a pressão realizada em relação, então, ao ministro da Defesa, Paulo Sérgio. Sim, senhor, se fosse encontrada de alguma forma... fraude nas urnas. Senhor ministro relator, no dia 4 de janeiro de 2023, Sérgio Cavalieri perguntou ao réu, ainda tem algo para acontecer? E o réu respondeu com 2 mensagens, que foram apagadas logo em seguida. Diante das respostas recebidas, o Sérgio Cavalieri indagou, coisa boa ou coisa horrível? E o réu ponderou, depende para quem, para o Brasil é boa. Eu gostaria de saber se o réu poderia contextualizar esse diálogo, o que ele previa que poderia acontecer e que seria bom para o Brasil. O senhor se recorda também desse... Depois que eu vi a mensagem, eu recordei. Sim. E para responder isso aí, ministro, eu vou usar uma outra conversa do general Freire Gomes, para mim, que não está nos autos, mas foi revelado naquele outro vazamento que teve. No dia 30 de dezembro, o general Freire Gomes manda uma mensagem para mim, às 7 da noite. Meu coração está muito triste, minha alma amargurada, mas a consciência me diz que o PR fez o correto. Deus estará com ele. Né? E aí eu respondo para ele, general, isso ocorreu porque o senhor fez um assessoramento justo, leal e fiel ao Senhor. O futuro confirmará, o futuro dirá. Então, eu sempre, inclusive nas mensagens que eu troquei com o general Freire Gomes, mostra que eu sempre coadunei com as ideias dele. Né? Que nada poderia ser feito e qualquer ação mais radical geraria um grande problema para o país. Né? E foi isso que eu quis retratar com o Cavalieri. Talvez para o Brasil foi bom, talvez para os apoiadores, talvez para uma parcela da população nem tanto, porque nada foi feito. Né? Inclusive, nas conversas com o general Freire Gomes, né, o que ele explicava era o seguinte, não adianta ter 20 minutos de alegria e 20 anos de regime militar, né? Porque qualquer regime teria que ser segurado através das armas. E não era isso que o Brasil queria, não era isso que o Brasil precisava. Então essa sempre foi a ideia do general Freire Gomes, até conversando com ele, com a experiência dele, e a gente entendia isso. Né? Então, tanto que eu sempre estava informando o general Freire Gomes do que estava acontecendo, eu sempre, de alguma forma, estava auxiliando ele a ter essa visão da conjuntura do que estava acontecendo. Senhor ministro relator, gostaria de perguntar ainda ao réu colaborador se, em algum momento, o presidente da República solicitou que o réu orientasse os manifestantes em frente aos QGs a se desmobilizar. A questão da Procuradoria é se o presidente orientou a se desmobilizar. Desmobilizar. Por favor. Não, o presidente nunca deu nenhuma orientação para mim com relação aos manifestantes. Eu não tinha contato com nenhum manifestante, nunca tive nem com liderança, nem com ninguém dos acampamentos dos quartéis. E ele também nunca deu ordem para mim ou solicitou que eu buscasse alguém para que fosse desmobilizado. Não, mas dificilmente essa ordem seria passada para mim, porque já sabia que eu não tinha contato com esse pessoal das manifestações. E uma última pergunta, senhor ministro relator, se o presidente da República tinha por hábito se aconselhar com o general Augusto Heleno sobre questões políticas relevantes do país. Por favor. Inicialmente, sim, e mais para o final do mandato, nos últimos 2 anos, esse aconselhamento ele se reduziu bastante. Né? O general Heleno foi cada vez menos sendo demandado para despachar e para assessorar o presidente. Mas eu gostaria de saber se houve uma cessação completa desses contatos. Não, completa não. Completa não. Mas diminuiu bastante do que era no começo do governo. Eu estou satisfeito, senhor ministro. Agradeço, geral. Como o réu já está quase 3 horas dando depoimento, eu vou suspender por 15 minutos a sessão. Nós voltamos às 17 horas e 5 minutos.